Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos falar hoje sobre o registro da igreja. Então, muitas pessoas que trabalham em prol de uma organização religiosa, seja administradores, seja colaboradores, enfim, têm interesse em fazer o registro devido ao cadastro que a legislação vigente dita, porém não têm um certo conhecimento de como iniciar a fazer esse registro. Então, nesse vídeo, vamos explicar passo a passo de você fazer o cadastro da sua igreja, certo? Primeiro, vou lembrar que, se você quiser entender temas de contabilidade, de empreendedorismo, registro de pessoas jurídicas, enfim, todos esses temas, se inscreva no canal. Toda semana a gente traz temas aí para a gente conversar, certo? Então vamos ao nosso assunto. O registro da igreja são dividido em passos, então vamos aqui explicar cada um dos passos, certo? Então, a sua igreja lá não tem nada de registro. Vamos supor que não tenha nada. Então, como se inicia todo esse passo a passo? Vamos lá, então. O primeiro passo que você vai fazer é a consulta de viabilidade do endereço. Onde você vai fazer essa consulta? Lá na prefeitura. O que você vai fazer com esta consulta? Vai analisar, ou seja, a prefeitura vai analisar se este endereço é viável a instalação de uma igreja ou não, porque tem regiões do município que não pode ser instalado empresas, não pode ser instalado certo tipos de empresas e também não pode ser instalado igrejas por causa de barulho, por causa de tamanho, enfim, é a legislação do seu município que vai ditar isso, onde pode, onde não pode ser instalado a igreja. Então, o primeiro passo é fazer a consulta de viabilidade. Então, não deve ser iniciar qualquer documentação lá, dando um endereço sem primeiro ter analisado o endereço, se pode. Imagina se você faz todo o cadastro de estatuto, o cadastro, a ata de assembleia, enfim, todos aqueles documentos registrados, e chega no momento da abertura do CNPJ e o endereço é inviável à instalação da igreja, tá? Então, esse é o primeiro passo. Como segundo passo, nós temos a elaboração do Estatuto Social. Essa elaboração deve ser feita com acompanhamento de um advogado. Ele vai analisar o documento, vai elaborar o documento, assinar como responsável por o estatuto da igreja, tá? Então, o segundo passo é a elaboração do estatuto social, sempre lembrando que deve ter o acompanhamento de um advogado neste processo do estatuto. O terceiro passo é convocar uma assembleia, ou seja, vai ter um dia, reunir as pessoas que têm interesse pela formalização desta igreja e fazer aí uma assembleia constituinte, ou seja, vai constituir através, né, da reunião de todos assinados a presença, né, na ata desta assembleia. Então, esse é o terceiro passo da constituição de uma igreja. O quarto passo é registrar no cartório o estatuto e também a ata daquela assembleia, tá? Então, você deve ter a ata assinada por todos e por los administradores, ter o estatuto assinado pelo administrador, pelo advogado e vai fazer o registro. Lembrando que antes de você fazer essa ata e fazer o requerimento de registro da ata lá no cartório, era interessante você pegar os modelos do cartório da sua cidade, que pode alterar algum detalhe no requerimento ou no modelo da ata ali, pode pedir algum detalhe que algum outro cartório possa vir não pedir. Então, para evitar trabalho em dobro, ter que solicitar assinatura de todo mundo depois, ou solicitar, fazer requerimento de novo. Então, o bom era pegar o modelo que o cartório já disponibiliza para fazer nos seus padrões, tá? Então, registrando a ata e também o estatuto, está o quarto passo aí já pronto para o registro da sua igreja. O quinto passo é encaminhar a abertura do CNPJ na Receita Federal, o nosso famoso DBE, que é o encaminhamento lá na Receita Federal para a abertura do CNPJ. Então, o estatuto e a ata, eles substituem, para você entender de forma mais
simplificada, ele substitui o contrato social no caso de uma empresa. Porque se você for abrir uma empresa, a primeira coisa a se fazer é o contrato social. Então, o estatuto e a ata de constituição substitui o contrato social se fosse uma empresa. Então, você sabe que sempre quando for abrir um CNPJ de uma igreja, deve ter lá já registrado no cartório de registro civil o estatuto e a ata. Então, com o encaminhamento na Receita Federal, vai se dar um processo da abertura, vai mandar para a Receita Federal esses documentos, aí já precisa de um contador para fazer todo esse processo e encaminhamento. Na verdade, lá no início, antes de começar o processo, já é interessante conversar com um contador para encaminhar todo esse processo aí do registro da sua igreja, tá? Mas dividindo aí em passos fica mais descomplicado para você entender por onde vai iniciar, certo? Então, depois de ter o CNPJ, que vai ser a DBE, o encaminhamento lá, a abertura de um processo na Receita Federal, você vai ter o CNPJ. Então, vai ser entregue aí para você um cartão CNPJ, você vai ter o registro com endereço de localização e logo depois de ter o CNPJ, você vai encaminhar o cadastro na sua prefeitura, vai acabar o registro lá na prefeitura, com isso vai ter o encaminhamento do alvará dos bombeiros e o alvará de funcionamento depois de ter o cadastro. Então são esses os passos para o registro aí da sua igreja. Se você tiver dúvida de como funciona esse cadastro, de quais documentos precisa, vamos fazer mais vídeos explicando, mas se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários, nós vamos lhe ajudar a solucionar o seu problema, encaminhar a abertura do seu CNPJ. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.